de maneira especial nessa noite também. E completamente emocionado também diante desse movimento que Deus tem feito no coração da nossa igreja. A gente sabe que Deus tem um propósito muito especial para com a família. E talvez a gente viva até aqui o tempo onde a família sofre os piores ataques. Há uma ideia e um projeto proposto contra as bases das relações interpessoais na família. E eu não digo aqui somente na relação homem-mulher, mas eu estou falando da relação pais e filhos, irmãos. Há um projeto de distanciamento, uma coisa que parece as pessoas estão ficando distantes. E como é que a gente vai viver a ideia do prazer de estar e de ser família sem proximidade? Porque, obviamente, a não ser que haja um motivo geográfico, circunstancial, para que você esteja distante, a melhor coisa que você pode fazer é estar perto dos seus e sentir prazer nisso. Nessa maneira, então, a gente vive um tempo muito difícil. Mas há também uma proposta, que é a proposta de Deus desde que Ele cria o homem e desde que Ele cria a mulher. E hoje de manhã a gente já ouviu uma palavra muito poderosa e muito forte, que fala sobre a gente romper com a ideia de solitude que está proposta para esse tempo. E a gente então admitir, aceitar para nós uma ideia de proximidade, de relacionamento, de aproximação, de preservação da proximidade com os nossos. E ir além, a gente não simplesmente viver isso porque tem que viver, ou viver isso de maneira formal, mas a gente procurar o prazer nessas relações. Irmãos, eu estou atento ao tempo, e eu queria que você ficasse tranquilo, porque Deus já nos falou de várias maneiras nessa noite, amém? Por isso mesmo nós vamos aqui com uma reflexão, e não com um sermão estendido, mas eu queria que você estivesse muito atento e muito aberto àquilo que Deus tem para falar conosco ainda nessa noite. Abra a sua Bíblia aí, por favor, então, lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. E nós vamos fazer a leitura do texto que vai nos orientar essa noite. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1 até o verso de número 6. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos,
e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Senhor, diante da tua igreja está a leitura da tua palavra. Continua ministrando aos nossos corações de maneira generosa, Espírito Santo. Ó Deus, que barreiras sejam quebradas e jogadas ao chão, e que pontes sejam alçadas nessa noite. Ó Deus, ponte que vão do coração de um familiar ao coração de outro familiar, para a gente reencontrar o prazer de ser família nessa caminhada. Nós rogamos isso por misericórdia e graça, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. O grande desafio que a gente tem aqui essa noite é pensar na ideia do prazer, sem ser o prazer pelo prazer. O prazer como objetivo último, o prazer como objetivo primeiro, o prazer como início e fim, mas o prazer como plataforma que nos une, que nos alimenta, que nos faz sentir desejo de estarmos juntos. É dessa ideia de prazer, porque a ideia do prazer pelo prazer é uma marca desse nosso tempo. E essa ideia é tão perigosa porque ela me limita, ela te limita a experimentar somente aquilo que te satisfaz. Eu sinto prazer naquilo que me satisfaz. Eu sinto prazer naquilo que sacia os meus desejos e as minhas vontades. Eu busco o prazer para que isso seja, então, de alguma maneira, aquilo que me faz sentir bem. Irmãos, a gente está tão mergulhado nessa ideia do prazer pelo prazer que as instituições mais poderosas financeiramente dessa sociedade, desse tempo, do mundo organizado economicamente como capitalista, talvez o maior investimento que essas empresas hoje tenham não seja o investimento nas estruturas, não é o investimento na mão de obra, não é o investimento no recurso humano, não. A ordem dos maiores investimentos que as empresas fazem no nosso tempo tem a ver com perceber aquilo que te faz bem, aquilo que melhora e potencializa a sua experiência, aquilo que, em última instância, te dá prazer. Porque se te der prazer, você vai voltar. Sabe, eu dei uma olhada essa semana, nós temos pelo menos 52 grandes empresas de fast food relacionadas a hambúrguer. Se eu perguntar para você o nome de algumas empresas, eu tenho certeza que você vai me dizer duas. É a vez de vocês. E a outra, vamos organizar para a gente poder ir da maior para menor. Vamos lá, a primeira, a segunda, prazer. Bob's faliu. Estou brincando. Talvez por isso a gente viva a experiência tão grande crescimento dos relacionamentos virtuais. Cada vez mais, vocês esqueceram de falar, Cantina do Encontro é a maior empresa de fast food que a gente conhece. E hoje tem. Não sei nem porque eu falei isso, gente. Me perdoe. A gente vive a experiência do crescimento dos relacionamentos virtuais. Sabe por quê? Porque no relacionamento virtual, a gente vai até onde sente bem. No relacionamento virtual, a gente está gostando do papo, a gente continua online. A gente começa a não gostar da conversa, a gente se desconecta. Se a gente não gostar muito da conversa mesmo, a gente bloqueia o contato.
E se a gente decidir que não quer mais aquilo ali, a gente apaga o contato. Acabou. É a morte daquela experiência. É como se num clique você desse vida a uma experiência. Com o mesmo um clique, você acabasse, exterminasse com aquela experiência. Porque nessa relação, que não tem engajamento no olho a olho, nessa relação que não te constrange, nesse relacionamento que você não fica acuado, você pode fazer manutenção total e restrita do prazer. A outra coisa que acontece nos relacionamentos virtuais é que eles vão dando para a gente um caráter de superficialidade ao mesmo tempo. Sabe, irmãos, outro dia eu estava sentado num transporte público e eu estava aqui com o meu telefone, tinha uma pessoa sentada do meu lado com um telefone desse tamanho, com uma letra desse tamanho, e a pessoa estava aqui com uma expressão fechadíssima, mas no telefone dela tinha um monte de kkkk, estava rindo de nada, mas a pessoa do outro lado achava que ela estava rindo. Quem nunca mandou a carinha de gargalhada dizendo, não gasta o meu tempo com isso. Manda a gargalhada, agora a gente ri para poder acabar a conversa, né? Kkkk, desliguei, acabou. É a ideia do relacionamento virtual, que vai dando recursos, gatilhos para a gente perder essa coisa da convivência. Sabe, irmãos, por quê? Porque no relacionamento de prazer que a gente se propõe para a família, está embutido, está no combo, engajamento, está embutido ali, que a gente vai oferecer um pouco da gente pelo outro, está embutido ali que a gente vai além dos nossos limites, pelo prazer de ser família. Outro dia eu falei para vocês aqui, eu pensei que não fosse mais tocar nessa história, mas eu falei para vocês que eu quase morri lá em casa do coração por conta de um bicho. A Bia quis um bicho e ela teve lá um hamster, e eu disse para ela, o hamster vai viver na sua parte da sua casa, que é o quarto, e ele não vai sair dali para nada, em nome de Jesus. E aí eu estava pregando, falei para vocês, estava pregando, Letícia liga para a gente, assim que acabou, liga para a Vivi bota no Viva Voz, bota no Viva Voz, eu quero falar com vocês. Vocês vão ser avós, eu quase infartei. Mas aí o hamster ganhou o caminho dele, graças a Deus. Semana passada eu estou sentado no sofá, feliz da vida lá, vendo o meu programa, o futebol, não sei, do lado de Vivian, daqui a pouco o Jean fala assim, gente, eu quero um furão. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Já estourou a cota, mas esse assunto está rolando ainda, orem por mim. A gente vai vivendo essa ideia de que a gente cede aqui, de que a gente ganha ali, porque isso tem a ver com família. Parece que a gente só entende essa ideia, quando ela está posta na relação conjugal. Não é família. Porque a ideia de família é uma ideia amplificada. Sabe, irmãos, deixa eu ir para o texto, para que o nosso tempo não se perca aqui. O que está acontecendo aqui em 1 Samuel 30, é que Davi recebe uma ordem do rei Aquis, que ele deve voltar para a cidade dele, que é Ziclag. Davi aqui não é rei. O exército de Davi é o exército dos 600.
aqueles 600 que ele encontrou no caminho quando estava em fuga de Saul. Os guerreiros, aqueles que não tinham medo de nada, que enfrentavam todo o perigo, que se punham diante da morte sem que a morte os amedrontasse. É essa a referência que a gente tem desses homens de Davi. Só que chega um momento na guerra que os filisteus dizem: olha, Davi não está fugindo de Saul. Se Davi está fugindo de Saul, a gente não quer guerrear com ele. E aqueles filisteus interpelam então a Aquis e diz: se Davi for, nós não subiremos com você. E aí Aquis diz: ó Davi, você é um camarada bom, eu nunca achei defeito em você, mas essa guerra você não vai comigo, porque eu preciso dos filisteus. Então volta para Ziclag, e quando chegar o momento adequado, eu chamo você para a gente continuar a nossa trajetória. Davi volta com os 600, eles já estavam muito tempo longe de casa, eles estavam em batalha, eles estavam fazendo o trabalho que era o trabalho deles, eles estavam cumprindo uma missão, eles estavam em guerra. E quando eles chegam a Ziclag, sabe o que acontece? A cidade está pegando fogo, completamente destruída. O cenário que eles veem do caminho, Ziclag fica no vale, então eles teriam que descer a montanha. Ao chegar no alto da montanha, eles olham para a cidade, e o que eles veem é chama. E eu penso que ao olhar para aquele cenário, a sua cidade, as suas casas pegando fogo, aqueles homens que eram guerreiros valentes, eles empunham as suas espadas e correm, para que houvesse tempo de defender as suas casas, suas famílias, os seus bens, aquilo que era seu. Mas ao chegarem lá, eles percebem que a cidade está vazia também. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a gente sempre vai lutar para garantir a subsistência e a sustentabilidade da nossa família. Os motivos são bons quando a gente sai para sustentar a nossa família. E sabe de uma coisa, irmãos, que eu quero dizer para vocês essa noite? É que vocês precisam continuar tendo fé nos bons motivos que movem vocês todos os dias, para que vocês consigam o sustento, para que vocês consigam a subsistência da família de vocês. Às vezes a gente esvazia o coração diante de tantas circunstâncias, coisa complica, mas vocês devem continuar tendo fé nos bons motivos. Vocês devem continuar tendo crença sobre o valor da família. A família que deve ser presente no nosso dia a dia. Filhos, pais, casais, você mesmo. Você deve continuar acreditando. E o que move a gente a continuar indo à luta são as coisas pequenas associadas aos propósitos eternos de Deus. Os seus e os meus desejos pessoais, os nossos sonhos comuns e a vocação que a família de cada um de vocês tem. A gente não pode perder isso de vista, irmãos. A gente não pode esquecer desse modelo, que aquilo que vai gerar todo dia subsistência, sustentabilidade da nossa família, é que a gente consiga conciliar, e é isso que em última instância vai gerar prazer na convivência, que a gente consiga conciliar os nossos desejos pessoais, aquilo que a gente quer para a gente, com os propósitos eternos de Deus para a nossa família, porque o desequilíbrio disso não vai trazer prazer. Sabe, irmãos, quando a gente viu aqui na encenação, quando o meu desejo, ele supera o propósito eterno, irmãos, vai dar errado. Só tem uma maneira da gente caminhar bem, é que eu tenha isso equilibrado,
Porque a gente vive num mundo que primeiro perdeu a crença na família, nas relações interpessoais familiares. Família serve para quê? Parente é bom? Não responde não, senão você vai ficar mal. Sei que você pensou. E a gente vai desconstruindo essa ideia de subsistência. Porque, irmãos, mais do que a cena da foto que a gente consegue fazer, a cena bonita da foto que a gente consegue ter, é a gente olhar no olho do outro e saber-se família e dizer: eu sei que você está por mim e que eu estou por você e que a gente vai juntos. Porque deixa eu te dizer uma verdade aqui, para você guardar no seu coração. A sua casa não é um campo de batalha. E as pessoas que moram com você não são seus inimigos. Porque a gente vai agitando a vida, irmão, e a gente vai guardando coisas, e a gente vai vivendo experiências, às vezes nem tão boas, e a gente vai construindo uma cena de guerra dentro de casa. Está tudo bem, mas daqui a pouco explode, tem uma guerra, parece um campo de batalha, e aí nesse cenário a gente não tem prazer, porque o nosso coração, ele acreditou de alguma maneira que as pessoas que moram conosco, elas são os nossos inimigos. Não são. Na verdade, todos nós devemos ser bênção na nossa casa, e a gente deve gerar bênção na nossa casa, e a gente deve ser instrumento de Deus na nossa casa, amém? A segunda coisa que eu quero lhe dizer é que às vezes os melhores e mais elaborados planos não funcionam. E aí? Diz assim o texto: 3 dias depois, acabamos de ler, os homens voltam, e o cenário que está posto é um cenário de guerra. Irmãos, que situação de Davi, que eu não gostaria para mim, e não gostaria para nenhum de vocês. Ele é o pai, ele é o esposo, ele é o chefe de casa, mas ele é o líder também daqueles 600. E o que acontece é que quando aqueles homens veem, eles estavam em luta por Davi. Eles acreditaram em Davi. Quando aqueles homens veem, sabe, aquele cenário posto, de alguma maneira, irmãos, aqueles homens olham para Davi e o sentimento mais natural neles começa a brotar. Eles começam a ter vontade de apedrejar Davi. Você que é nosso líder, você falou que era para lutar essa guerra. Sabe aquela coisa que eles começam a responsabilizar Davi por uma situação que eles estão vivendo. E Davi também tem um problema aqui na casa dele. Ele está com uma situação para resolver. A família dele também foi levada. Ele não faz ideia naquele momento de onde estão os seus. Faz ideia do que é isso? A gente, com todo o recurso de GPS, WhatsApp, tudo, tecnologia, telefone, quando acaba a bateria de um na rua, que passa do tempo, a gente já entra naquele pânico. Meu Deus do céu, o que aconteceu na rua? Foi isso. Caiu o negócio lá em Ziclag. Tamo junto, Deolinda, viu? Eu também estou empolgado aqui. Irmãos, quando eles veem aquela cena, eles querem apedrejar Davi. Mas Davi também está com o seu coração ali. Sabe? Quando a gente está com um perdido na rua, já dá um desespero. Eles não fazem ideia de onde os seus estão. Às vezes, irmãos, nós fazemos planos para a nossa casa e para a nossa família que não dão certo, eu preciso te dizer isso. E aí a gente faz o quê? A gente vai chorar.
Porque aqueles homens que enfrentavam reis, leões, guerreiros, a única coisa que eles conseguem fazer diante do desastre familiar que está posto diante deles, é que eles começam a chorar. E Davi chora junto. Porque tem hora que a gente precisa chorar mesmo, não deu certo. Chorar e depois seguir. A ideia de família para Deus sobrepõe as nossas experiências pessoais. Deus sempre vai ter um projeto de família para você. Deus sempre vai ter um projeto de família para a sua casa. Mas aqui eu preciso fazer pelo menos 2 perguntas. E a igreja de Jesus com isso? Porque às vezes dá errado. E agora? E a igreja de Jesus com isso? Nós não podemos desprezar as ovelhas de Jesus. Porque aqui é o lugar do acolhimento. Porque na igreja de Jesus é o lugar de novos começos, é o lugar de recomeços para todo aquele que está em Cristo. Sabe, irmãos, a nossa construção pelo prazer de ser família precisa ser contínua. Eu nasci numa igreja batista, digo isso com alegria no coração. E eu vivi um tempo na experiência eclesiástica, que graças a Deus está superado, onde a igreja perdeu o foco de qual era o seu papel. Há um tempo onde uma mulher divorciada, viúva, era segregada na igreja de Jesus. Era uma bênção. Deu errado, ficava esquecida, invisibilizada, não tinha mais espaço. Onde um homem divorciado era mais ou menos segregado, porque a experiência frustrante que deu errado para um homem era diferente para a experiência frustrante que deu errado para uma mulher. Mas graças a Deus, que cada vez mais a igreja de Jesus sabe que esse lugar aqui é um lugar de recomeços para famílias que estão em Jesus, amém? Querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse lugar aqui, é o lugar de recomeço para você hoje, essa noite. Esse lugar aqui é o lugar de recomeço para a sua família, porque se ela chegou quebrada aqui, há poder no nome de Jesus para restaurar a sua casa. Eu creio nisso. Eu sei disso. Na minha adolescência, eu sempre gostava de ir à praia sozinho. Não sei quantos de vocês já fizeram isso, mas era uma coisa comum para mim. A outra opção que eu mais gostava era de ir à praia com meu pai. Mas sempre que eu podia, eu ia à praia sozinho, sempre gostei da ideia de contemplação. Houve um dia, na minha experiência pessoal, que eu olhei para minha experiência pessoal como os homens olharam para Ziklag. E eu fui passar uma única vez, irmãos, na minha vida, eu fui passar um ano novo na praia. E eu nunca tinha passado porque eu sempre passei ano novo na virada de joelhos na presença do Senhor. Em um momento muito delicado da minha vida, eu disse, sabe uma coisa, eu vou buscar hoje uma referência diferente. E eu fui. E aquela noite, quando eu cheguei na praia, dia 31, e um lugar onde eu conhecia muitas pessoas, quando foi dando 5 minutos para o dia 31, as pessoas que eu conhecia começaram a sumir, e eu não tinha marcado com ninguém, fui sozinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, perdi a conta. 3, 2, 1. O ano novo chegou, irmãos, e eu estava sozinho naquela praia.
Entrou o ano, nenhum abraço. E era como se fosse um deserto no meio daquela multidão. Uma multidão de pessoas em festa. Mas nenhum abraço aquela noite. Naquela noite eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse: Senhor, que o Senhor nunca mais me permita passar sozinho, porque eu vou tomar a decisão também de não estar num lugar que eu fique sozinho. Sabe, uma das piores experiências para um ser humano é quando ele olha para si mesmo e ele se encontra sozinho. E uma coisa eu entendo, irmãos, que é nossa responsabilidade, nosso papel como igreja de Jesus, para com aqueles que têm uma experiência difícil na vida, é que quando eles chegarem aqui na casa do Pai, eles serão acolhidos como família, e nenhum dos que entrarem aqui vão andar sozinho, porque a igreja de Jesus é a grande família do nosso Pai, amém? Irmãos, é a experiência do acolhimento. É verdade que às vezes tem gente que quer andar sozinho, quando pode escolher seguir junto. Mas se você quiser andar sozinho, a vida vai ser mais difícil e com menos prazer. Às vezes eu falo para as meninas aqui da igreja, né? Eu converso com as meninas aqui, as jovens que estão na fase do namoro, e eu digo para elas assim, eu falo, ó, vocês são muito exigentes com os camaradas aqui da igreja, porque os camaradas estão aí na igreja e vocês não estão dando atenção para eles. Não tenham medo de pisar no pato, lembra? Não vou contar essa história de novo, não. Irmãos, eu sei que os meninos não são tão bonitos, mas dá uma chance que os caras são crentes, são trabalhadores, já está bom, né? O resto o amor resolve. Sabe, queridos, a melhor coisa que a gente pode fazer é andar junto. A melhor coisa que você pode fazer é andar junto com a sua família. Não é bom que o homem esteja só. E a terceira e última percepção, para a gente caminhar para o final. Eu aposto nos relacionamentos, porque Deus é o grande promotor dos relacionamentos. O texto vai seguir, e depois você lê com calma o texto, que eu não vou fazer toda a leitura do texto agora, mas o que acontece é que Davi sai atrás. Ele pede força no Senhor, e ele sai atrás, com os 600. No meio do caminho, tem 200 homens que estão exaustos, não conseguem caminhar mais. Davi olha para eles e diz: esperem aqui, porque nós vamos por vocês. E ele sai com 400. No meio do caminho eles encontram um egípcio, que era do exército dos inimigos, que foi abandonado. Eles tratam daquele egípcio, eles cuidam deles e inserem no seu exército, até que eles encontram o exército do inimigo, e eles batalham por suas famílias, e eles restauram e recuperam as suas famílias e os seus bens. Na volta, irmãos, eles entregam as posses daqueles 200, e eles abençoam outras casas quando chegam com o espólio daquela guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente poder concluir. Sabe, eu sei que não é fácil, que no dia a dia é mais fácil, é mais difícil do que nesse ambiente controlado. Mas eu quero te estimular, que você esteja em batalha pela sua família, porque vale a pena. Que todos os dias você olhe com esperança e com fé nos bons motivos
Que todos os dias você entenda que não é bom estar só e nem deixar só. Mas que todos os dias, irmãos, vejam bem, você levante e empunhe uma espada e diga: eu estou disposto a lutar pela minha família, e eu estou disposto a preservar a minha família, porque nisso está a bênção do Senhor sobre você. Para isso acontecer, sabe o que é preciso? Para você ter essa motivação de lutar pela sua família? Porque tem dias que eu sei, você acorda sem motivação. É possível. Para isso acontecer, você precisa todos os dias zerar e começar do zero novamente. Sabe, todos os dias manifestar o perdão de Deus. Todos os dias dizer: Senhor, eu entrego os meus dias nas tuas mãos, e eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu filho, eu perdoo a minha filha, eu perdoo o meu irmão, e eu estou disposto a seguir e a continuar. Pedir ajuda aqui do pessoal do louvor. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu queria muito que você, se possível, que você juntasse agora com as pessoas da sua família. Sua família está aqui? Vamos fazer um movimento? Pode fazer tranquilamente. Que você juntasse agora com as pessoas da sua família. Se você não está com família aqui, abraça com uma família que estiver mais próximo de você. Viu? Todos vocês juntassem agora com as suas famílias. Eu estou sozinho ainda, mas eu sei que minha família vai chegar. Todos vocês. Você está sozinho aqui? Não fica não. Fica perto de alguém. Eu queria que nesse momento aí você pudesse fazer por 1 minuto um momento de oração com a sua família. 1 minuto, 1 minutinho. E nesse minuto você vai dizer ao Senhor o quanto que você quer pedir perdão à sua família pelos erros que você já cometeu. Você tem consciência que já cometeu erros com a sua família? Sim. Todos vocês? Na caminhada a gente faz isso. Hoje de manhã, quando o pastor Silas pregou, eu disse assim: tudo bem, ele pregou o sermão que eu vou pregar à noite. Mas eu disse também, falei com o Vivian quando cheguei em casa, ele pregou o sermão que eu vou pregar à noite. Mas eu vou pregar esse sermão à noite, porque eu sei que Deus está falando com a nossa igreja sobre perdão nas nossas casas. Se Deus colocou uma palavra no meu coração, colocou uma palavra no coração do pastor, numa conferência onde a gente está falando de prazer. Irmãos, não dá para ter prazer quando a gente está magoado, ferido. Não dá para ter prazer quando a gente está sentindo algum tipo de dificuldade em abraçar o outro. E a gente vive os nossos dias de maneira tão intensa, que a gente esquece de pedir perdão. Porque às vezes a gente nem sabe o que magoou o outro. Quanto tempo você já passou magoado com alguém da sua família, sem dar a oportunidade de que ele te peça perdão pela mágoa? A gente vai guardando aqui, ó, como se houvesse no nosso coração a possibilidade de ter uma caixinha da mágoa, uma caixinha do ressentimento, uma caixinha da distância. E essa caixinha vai tomando o lugar do prazer
de viver em família. Então sabe o que eu quero te desafiar essa noite a fazer? Arrancar do seu coração, em nome de Jesus, a caixinha da mágoa e do ressentimento, e aumentar o espaço da caixinha do prazer, para a gente ter prazer de ser família nessa vida. Para isso acontecer, olha com verdade no olho, olha de verdade no fundo do olho e diz: eu preciso te pedir perdão, eu preciso seguir com você, porque às vezes eu te faço mal. E a gente vai fazer desse momento um altar de adoração ao nosso Deus, amém? Faça isso e depois nós vamos orar. Aqui como igreja, Senhor, nós estamos juntos aqui como igreja, e a Tua palavra nos diz, ó Deus, que a oração que o Senhor nos ensina a fazer tem a ver com o perdão. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado àqueles que nos têm ofendido. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui clamando nessa noite, ó Deus, pelo prazer de ser família, Senhor. E a gente entende que nessa caminhada pelo prazer, a gente tem que fazer a etapa do perdão. Por isso, Deus, manifesta, Senhor, nessa noite, a Tua bênção sobre as famílias da Tua igreja, Jesus. Senhor, que relacionamentos que estavam interrompidos, que nessa noite sejam restaurados integralmente, Senhor. Famílias que chegaram aqui divididas, Senhor, saiam daqui recompostas e unidas, ó Pai. Ó Deus, situações de anos ou situações recentes que sejam jogadas nessa noite no mar do esquecimento, e a gente esteja, ó Deus, nós estejamos todos juntos, como que, ó Deus, embainhando, ó Deus, tomando em nossas mãos uma espada, ó Deus, que é a Tua palavra, para irmos juntos pela batalha, ó Deus, para a nossa família. Vai na frente, Senhor, dessa batalha, porque se o Senhor for na frente, nós já somos mais que vencedores, pelo poder do nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa conferência, por essa ministração do Senhor sobre nós, sobre a nossa igreja.
em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a